insisto e reafirmo que nós precisamos falar uns com os outros. Como diz aqui o nosso programa, fala, meu povo. Escutarmos-nos uns aos outros e nós mesmos, como parte deste povo, falar o que se passa conosco. Neste vídeo, nós ouviremos alguns setores mais esclarecidos do nosso povo, mas que são povo que nós precisamos ouvir. Esses setores, no primeiro vídeo, passam pelo jornalismo, mas também pela cultura musical e poética que mostra a veia mais cruel, violenta da guerra do fascismo deste governo, a quem o nosso povo porá fim no próximo domingo. O que se diz aqui nesse vídeo, o que as pessoas falam aqui como povo, não é só depoimento. Desgraçadamente aconteceu, e isto se constitui em vontade de Bolsonaro ser o que ocorreu nesse país e que ele sempre defendeu. Ao lado disso, ele sempre esteve como a pior face do mal das pessoas contra as pessoas. A ditadura brasileira assassinou. Você me defina o que é ditadura. Nós tínhamos liberdade de ir e vir. Ande em frente e não olhe para trás. Aí eu fiquei com medo e fui andando. Acordei algumas noites ouvindo gritos de pessoas sendo torturadas. A história recém-passada no Brasil dos militares foi muito mal contada. A verdade sempre aparece. Minha irmã foi presa. Ela foi muito torturada. Ela tinha o cabelo comprido, então eles penduravam ela num pau de arara, botavam o cabelo dela dentro da água e daí sim, davam um choque no seio, na vagina, torturando ela direto, porque queriam que ela falasse uma coisa que ela nem sequer sabia. Você não faz ideia o que é ditadura, gente. Você ser censurado por pessoas boçais. Eles iam armados. Pela memória do coronel Carlos Alberto Mirante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. O voto do deputado Bolsonaro foi especialmente cruel. O voto do deputado Bolsonaro é cruel no Brasil. Como é possível alguém votar pela ditadura, pela tortura? E para ser pátria amada, não pode ser pátria armada. Arma é um direito de vocês. Por 2 vezes, vi de perto a face da morte. Quando fui torturada, por dias seguidos, submetida a sevícias que nos faziam duvidar da humanidade e do próprio sentido da vida. E quando uma doença grave e extremamente dolorosa poderia ter abreviado a minha existência. Hoje, eu só temo a morte da democracia. Se você vai poder votar no domingo, é porque teve gente que deu a vida para isso. Quando eu nasci, o Brasil estava numa ditadura. Eu não quero que as minhas filhas cresçam no país com uma ditadura. Sempre começa assim. Arma, com tudo se resolve na porrada. Eu acho que nós temos que dar um grito nesse momento, botar a bola no chão e dizer: ditadura nunca mais. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E no próximo vídeo, nós ouviremos um médico conhecidíssimo pelo povo brasileiro e amado pelo povo brasileiro. Médico Drauzio Varela, que conhece o sofrimento humano de perto, via arte médica, via ciência, via jornalismo. Ele também é jornalista. E ele denuncia agora essa face cruel de Jair Bolsonaro atuando no campo financeiro,
para alimentar as fontes mais corruptas de todos os tempos desse país. E uma delas leva o nome de orçamento secreto, que para existirem bilhões de reais distribuídos entre os mais corruptos desta república, foi preciso pisar na saúde, nos remédios, dos medicamentos que o Estado brasileiro tem o dever de fornecer gratuitamente ao nosso povo e que agora foi negado, foi tirado do povo. Por isso, Bolsonaro tem que ser extirpado do governo e do Estado brasileiro. Ouçamos com muita atenção o que diz o médico Drauzio Varela, porque isto é intencional. Essa denúncia dele sobre a decisão de Bolsonaro de tirar o dinheiro das farmácias populares é bem o caráter mau, perverso, cruel desse governo. Olá, meus amigos. Esta semana nós fomos surpreendidos com um corte absurdo no orçamento do programa chamado de Farmácia Popular. O que é esse programa? É um programa do SUS, na verdade, pelo qual nós distribuímos no Brasil alguns medicamentos, especialmente aqueles para tratar de doenças muito prevalentes na população, doenças crônicas. Por exemplo, medicamentos para baixar a pressão arterial, medicamentos para controlar a glicemia e uma série de outros. Então, você tem uma pessoa com diabetes, ela depende de tomar esses medicamentos diariamente, ela não pode falhar. No estado em que se encontra a nossa economia, muita gente, uma grande massa de pessoas com doenças crônicas não consegue dinheiro para comprar esses medicamentos que devem ser tomados todos os dias, sem previsão de chegar ao final do tratamento, porque as doenças são crônicas. É o caso da pressão arterial. Se você não faz esses tratamentos de forma adequada, o que vai acontecer? Essas pessoas vão ter as complicações da doença. Tanto no caso da hipertensão arterial e do diabetes, que eu estou usando como exemplo, quais são essas complicações? São ataques cardíacos, derrames cerebrais, cegueira, amputações, insuficiência renal. Essas pessoas que a gente vê na televisão fazendo hemodiálise, normalmente chegaram a essa condição por diabetes ou por hipertensão mal controlada, e muitas vezes pelas duas condições. Nós estamos cortando agora 60% da verba destinada à farmácia popular. A farmácia popular é um programa essencial e é uma estupidez você deixar de distribuir essas medicações, porque o que vai acontecer? As pessoas vão ter complicações e vão parar nos hospitais com doenças muito mais complexas, muito mais caras para tratar, como insuficiência renal, como ataques cardíacos, derrame cerebral. Não tem sentido nós pegarmos um programa que vem sendo testado, organizado, que tem dado certo, pessoas que pegam a medicação gratuitamente, outros que pagam uma fração muito pequena do custo desses medicamentos, e tirar esse dinheiro daí, para colocar, sabe onde? Para colocar no orçamento secreto, nas verbas que vão para os deputados. Parece que é uma crueldade com a população, é uma perversidade com a população. Isso tem que ser revertido. Os deputados, os políticos que recebem essas verbas, têm que devolver esse dinheiro para a farmácia popular. Não pode desviar esses recursos de pessoas que têm doenças crônicas e que vão sofrer muito ao parar o tratamento, ao não ter condições financeiras para arcar com o custo dos medicamentos. E o último vídeo, nesse programa Fala Meu Povo, nós ouviremos um jovem inteligente apelando para o voto inteligente. Não o voto das boas intenções, não o voto dos caminhos celestiais, mas o voto real, para começarmos a resgatar este país dos braços da morte, do negacionismo,
do inferno em que esse governo transformou o nosso povo, matando, genocidando milhões de pessoas. Nós não temos outra saída, a não ser votarmos em Lula. Lula se transforma não só numa pessoa, mas numa unanimidade política nacional, por cujo caminho convergem todas as boas vontades de salvar este país antes que ele se estraçalhe sob as botas dos crimes internacionais do imperialismo a quem serviu o golpe de 2016 e este também governo genocida, fascista, assassino que aí está e que terminará agora no dia 2 de outubro. Prestemos atenção, quem não viu esse vídeo ainda, e quem já viu, reveja esse vídeo com este apelo que é inteligente para o voto inteligente. Na eleição passada, eu votei no Ciro. Eu votaria no Ciro ou na Tebet, cara, feliz. Especialmente se for para garantir que o Bolsonaro não chegue nem no segundo turno. Eu entendo perfeitamente esse teu desejo de votar em quem você acha melhor, mas, cara, a realidade se impõe. A eleição é agora. Se eu ou você, votando no Ciro ou na Tebet, tivesse algum efeito prático, beleza. Mas o único efeito prático de você votar no Ciro ou na Tebet é levar o Bolsonaro para o segundo turno. Eu não chamo isso nem de voto útil ou voto necessário, como estão dizendo. Eu chamo de voto inteligente. Se você votaria no Ciro ou na Tebet, então é porque entende o enorme mal que Bolsonaro é, né? Votar em alguém que pode finalizar o Bolsonaro no primeiro turno é a única maneira de fazer o seu voto ter um efeito prático, mesmo que não seja 100% o que você queria. Eu votaria no Lula, no Ciro ou na Tebet. Nenhum deles é 100% o que eu queria, mas qualquer um deles é 1000% melhor que Bolsonaro. E eu acho que essa é a frase-chave desse vídeo. Nenhum deles é 100% que eu quero, mas qualquer um desses caras é 1000% melhor do que Bolsonaro. Essa é a única maneira de fazer com que o seu voto trabalhe para o que você quer, mesmo que seja um pouco. Se você votar no Ciro, o único efeito prático, o único resultado prático disso vai ser que você vai estar levando o Bolsonaro para o segundo turno, porque agora é impossível ele chegar ao final dessa eleição como vencedor. Já que a gente pode ganhar essa eleição já no primeiro turno, a gente não pode se apegar especificamente a um candidato. Tem que se apegar a ideias. Uma via democrática, pacificadora e com consciência social. Tá entendendo o que é votar com inteligência? Se o cenário tivesse definido, nesse momento, como está agora, entre Ciro e Bolsonaro, cara, eu votaria no Ciro feliz. Se tivesse definido nesse momento entre Tebet e Bolsonaro, é claro que eu votaria na Tebet, mesmo ela não me representando 100%. Você pode lamentar a situação, gente, mas isso não vai mudar a realidade. A pergunta é simples. Você quer que o teu voto, o voto de uma pessoa com consciência social, tenha efeito? Então faça como eu, nesse domingo, vote 13. É a hora de nós nos unirmos. Primeiro turno com Lula para salvarmos o nosso país. Nos estados, votando nos candidatos a deputado estadual e deputadas estaduais, na mesma linha, alinhados com o ex-presidente Lula, com o futuro presidente Lula, para também nos estados salvarmos a economia, salvarmos politicamente os projetos de salvação nacional. E para a Câmara, em mulheres e homens que serão deputados e deputadas federais que nos ajudarão nos projetos em defesa do Brasil na salvação nacional. Para o Senado, idem, homens e mulheres alinhados com o ex-presidente Lula desta frente da esperança para salvarmos o nosso país. Abraços proféticos e revolucionários.